Meus amados irmãos, eu sou o pastor Alex Esteves, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Encontramos-nos no estudo de Hermenêutica Bíblica 1, disciplina que a ETAD propicia em seu curso de Teologia. ETAD é a nossa querida Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Na lição passada nós não oramos, mas vamos orar agora. Querido Deus Eterno Pai, dá-nos da Tua graça, do Teu poder, da Tua orientação e sabedoria, para que tenhamos um excelente aproveitamento no aprendizado desta disciplina e desta matéria em especial. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, chegamos à lição de número 6 do nosso estudo acerca de estudos da Palavra do Senhor dentro do campo da hermenêutica. Chegamos agora à síntese. Vimos na aula passada o método sintético ou método do livro inteiro. Iniciamos, portanto, o estudo desse método e falamos da composição. Falamos de princípios de composição. Mas agora vamos tentar amarrar, falando da síntese, né? E o título desta lição é exatamente esse: síntese, juntando as partes. Antes era conhecendo as partes, né? Aqueles modelos estilísticos são recursos retóricos, recursos de composição, princípios de composição, padrões de composição, né? Técnicas de retórica, tudo isso dá no mesmo. Dentro disso tudo estão as figuras de linguagem. Mas agora vamos tentar juntar tudo isso para que nós possamos então ter uma noção da estrutura literária. E exatamente teremos uma visão aqui dessa matéria em 4 tópicos. Primeiro, termos como palavras. Estudando termos como palavras. Segundo, falando da estrutura da literatura. Em terceiro lugar, estudaremos a forma literária. E, por fim, a progressão em literatura, né? Esperamos que esse estudo seja útil para o amado irmão, a amada irmã, em nome de Jesus. Vamos falar, então, de termos como palavras. Termos são vocábulos, né? Então, é muito importante estudar os termos. Quando nós deparamos com um texto bíblico, nós devemos fazer aquelas perguntas factuais. O que, quem, como, quando. E a partir dessas perguntas, nós vamos nos ambientando. E há algumas palavras mais difíceis: jactância, concupiscência, dracma, denário. Né? O que é isso? Então, nós temos que, pelo menos, tentar aparar essas arestas. Podemos procurar um dicionário comum ou, de preferência, um dicionário bíblico para eliminarmos essas dúvidas preliminares, a fim de a leitura não ficar dificultada sobremaneira. Vamos então buscando aquelas palavras que são como que orientadoras, né? O livro de Dorothy Jones, Compreendendo a Bíblia, que temos utilizado como livro-texto, ele chama isso de palavras que servem como bandeira. Podem até não ser substantivos. Geralmente a gente pensa em palavras importantes como sendo substantivos, né? São aquelas palavras que dão nome aos seres, dão nome às coisas. Mas pode ser uma conjunção, pode ser um portanto, pode ser um então, né? Então essas palavras, né, portanto, então, podem indicar uma mudança dentro do texto, uma transição, que vão ser importantes na estrutura literária. Tudo bem? Pode não ser um substantivo, pode não ser um adjetivo, mas pode ser simplesmente uma conjunção, né? E a conjunção vai exatamente fazer uma ligação entre as palavras, ou entre as seções de um texto, né? Daí a importância de nós estudarmos as conjunções, né? Nós temos aí, quem gosta de gramática é beneficiado quando estuda essas questões, né? Nós temos várias conjunções, nós não vamos aqui detalhar esse estudo, porque se trata de um estudo gramatical, mas nós recomendamos que aqueles que querem se aprofundar em hermenêutica estudem gramática. Não há como gostar de hermenêutica e não gostar de gramática, ou não há como ter sucesso na hermenêutica sem ter muito êxito na gramática, porque hermenêutica se faz com a língua, né, com o vernáculo, né? E para aqueles que vão estudar os idiomas originais da Bíblia, principalmente grego e hebraico, que é o aramaico, o siríaco, então a pessoa realmente vai precisar fazer um estudo exegético nesses idiomas, né? Mas já é de grande valia o estudo no português, a nossa língua, porque nós temos traduções excelentes com as quais nos satisfazemos na leitura pessoal
e nos estudos da palavra do Senhor. Nós temos aqui algumas conjunções que indicam tempo, né? As conjunções que indicam tempo, antes, depois, enquanto, agora, então, até, quando, elas indicam tempo. Então essas conjunções podem ser importantes numa passagem, numa mudança, né? Existe até expressão que indica, acabando esses discursos, Jesus, então mudou, né? Terminou um momento, digamos assim, né? Então pode ser uma expressão nesse sentido. Mas as conjunções de tempo, essas conjunções temporais, podem ser importantes na amarração do texto. As conjunções locais, né, ou geográficas, aqui nós temos a conjunção local por excelência, que é onde, né? Nós temos as conjunções lógicas, né, que são várias, né, podem mostrar razão, podem mostrar resultado, né, podem mostrar propósito, contraste, comparação, né, podem indicar, então, o nosso raciocínio para entender do que se trata. É uma razão? É o resultado? Né? É uma comparação? É um contraste? É um propósito ou finalidade? Essas conjunções vão ser importantes nesse sentido, né? Então aqui nós podemos ver, por exemplo, porque, né? Eu digo isso porque, né? Está apresentando a razão, tá certo? Está apresentando a razão. Vamos ver aqui adiante. Essa palavra porque vai ser muito importante para aquele princípio de composição chamado comprovação. Aquele princípio de composição chamado comprovação. Vai ser muito importante a conjunção porque, né, que é explicativa. Ela pode ser explicativa ou conclusiva, a depender do contexto. Conjunções lógicas, também mostrando o resultado agora. Assim, então, portanto, porque, por isso. Essas conjunções lógicas são muito especiais, muito importantes no estudo das epístolas, né? Em Romanos, até já falamos numa aula anterior. Portanto, o apóstolo Paulo vem ali em Romanos 12, portanto, ou rogo-vos, pois, esse pois ou esse portanto, é uma conjunção importante. O pois e o portanto são conjunções importantes porque indicam que, uma vez que o leitor já sabe do que ele escreveu antes, agora a ética vai ser tal. Então, a doutrina determina uma ética, a doutrina determina uma prática. Conjunções que indicam propósito, a fim de modo a, para que, são expressões, né? Também no campo das conjunções lógicas. Conjunções lógicas que indicam contraste, né? Geralmente com aquelas palavras mas, embora, porém, mesmo assim, de outra forma, contudo, ainda que, palavras e expressões adversativas. E aquelas de comparação, como, assim também, do mesmo modo, vão trazer ideia de comparação. Deixa eu ver se é mais alguma coisa. Há também aquelas conjunções que trazem uma série de fatos, né? Vão trazer uma série de fatos, uma adição, né? Conjunção e, ou em primeiro lugar, ou por último, ou aquela conjunção de alternativa, ou, né? Uma série de coisas encadeadas, ou por adição, ou por alternativa. A conjunção que indica condição, por excelência, a conjunção se isto, então aquilo. E as conjunções que dão ênfase, de fato, tão somente, né? As conjunções podem não parecer tão importantes, mas são fundamentais para que se compreendam os textos. Recomendo então que o aluno dê atenção especial às conjunções quando estudar gramática. Conjunção dá essa ideia de ligação mesmo, né? Vai fazer uma ligação. Vamos agora para o tópico 2, estrutura da literatura. Pense na estrutura como um esqueleto, um arranjo, né? Você tem os princípios de composição que vão servir para juntar frases, né? Qual é a menor parte de um texto? É um termo, é um vocábulo, é uma palavra, né? No português pode ser um substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição. Conjunção, preposição, numeral, né? Advérbio, artigo, pronome. Então você tem aí uma classe, são várias classes gramaticais, né? Aí se trata de morfologia, e a relação entre as palavras será a sintaxe.
E não é sintaxe, não, é sintaxe, apesar de escrever com X. E enquanto a morfologia fala da estrutura das palavras, de sua classificação, e a sintaxe traz a relação entre elas e a função delas ali nas frases e orações, a semântica vai trazer o significado. É muito importante a semântica para a hermenêutica, que a hermenêutica trata de semântica mesmo, ou seja, significado, sentido das palavras, frases e textos. E você tem um termo, né, que é a menor partícula de um texto, você tem um enunciado, que já é uma junção de termos, vocábulos, palavras. Você pode ter ali uma frase, que é um enunciado sem verbo, ou apenas com verbo de ligação, como o verbo ser ou o verbo estar, que não indicam ação exatamente, apenas ligam. Né? A flor é bonita. Né? Aí você não tem uma ação, você tem apenas uma qualidade. Né? Então não é exatamente uma ideia de verbo. É um verbo, mas apenas de ligação. Você tem uma oração quando há o verbo. E você tem um parágrafo quando você tem um pensamento expresso num conjunto de enunciados. As Bíblias que têm a divisão em parágrafos nos ajudam muito, porque a divisão em capítulos e a divisão em versículos vieram muito depois da Bíblia ter sido escrita. De maneira que, às vezes, os parágrafos foram feitos de uma maneira que não... A divisão em capítulos e em versículos foi feita de tal maneira que não obedece exatamente à correspondência com os parágrafos. Aquelas Bíblias, como essa que eu estou usando agora, que tem a primeira letra do parágrafo em negrito, já ajudam, porque você pode fazer uma pregação não com base, eventualmente, num capítulo, mas com base num parágrafo dentro do capítulo. Tem uma ideia central, tem algo desenvolvido naquele parágrafo. Você pode, claro, pregar em mais parágrafos, mas às vezes acontece de um parágrafo perpassar o final do capítulo e avançar para o próximo, né? Avançar para o próximo. Então, às vezes, a pessoa fala terminando numa parte do parágrafo porque o capítulo acabou, mas a ideia ainda continua. Então, essa ideia de parágrafo é muito importante. Né? E os termos vão se entrelaçando entre si, formando enunciados, os enunciados vão se entrelaçando, formando parágrafos, os parágrafos vão formando, né, vão constituindo aquela forma literária, aquela estrutura literária, e a estrutura literária forma o gênero literário. Pode ser uma lei, pode ser uma poesia, pode ser um texto profético, um texto apocalíptico, pode ser uma parábola, pode ser tudo isso, tá certo? É um texto discursivo, né? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos, então, também a necessidade de falar, ainda de estrutura literária, falar de atmosfera literária. Né? É muito especial isso aqui, e eu gostaria que você prestasse bem atenção. A atmosfera literária são os sentimentos que estão envolvidos. Pode ser de medo, pode ser de pavor, pode ser de alegria, pode ser de desespero, pode ser de ansiedade, pode ser de expectativa, pode ser de felicidade, pode ser de bênção, de reverência, de advertência, né? De alívio, preparação para a guerra. Então, a atmosfera do texto é algo que você percebe pela leitura. E uma das coisas que pode contribuir é o tom de voz. Como assim, pastor? Tom de voz se nós não estamos ouvindo o texto, mas sim lendo. Mas nós temos textos bíblicos que são romances, por exemplo, o livro de Esther, o livro de Ruth. Né? No Pentateuco você tem várias histórias registradas, e ali, a depender de como o personagem fala, nós estamos muito acostumados com a linguagem audiovisual, o cinema e a televisão, filmes na internet também, para nós não é tão difícil. Né? Imagine que antes do cinema, antes da TV, antes da internet, veio a literatura. E a literatura já trazia as emoções, já trazia uma comunicação de sentimento para o leitor. E o leitor se emocionava, se alegrava, se entristecia, sentia medo, tudo a partir do texto. Por que agora nós vamos precisar do audiovisual para perceber o que está na palavra do Senhor? Podemos, eventualmente, enriquecer a nossa imagem, a nossa memória do que há na Bíblia a partir de um livro, de um filme, de um documentário, porém a própria Bíblia é suficiente na comunicação dessas emoções. E o tom de voz imaginado pelo leitor a partir do texto será de suma importância. Né? Como foi que Paulo
repreendeu Pedro na cara, como ele disse? Será que foi de forma bem tranquila? Como foi aquela discussão entre Paulo e Barnabé? Como foi o discurso de Estevão? Como foi que Jesus repreendeu os escribas e fariseus? Como foi que Malaquias falou com os seus contemporâneos? Como foi que Neemias expulsou aquela pessoa que estava lá no templo? Será que foi falando baixo? Ele foi com muita força e muito vigor, né? Então, nós podemos observar que essa atmosfera do texto e o tom de voz, o clima que envolve os personagens, vai nos ajudar. Até na leitura no púlpito, quando nós formos ler, não é para ler de uma maneira xoxa, de uma maneira divorciada da atmosfera do texto. Para que nós possamos compreender o que está no texto e para que possamos envolver o leitor, o ouvinte, melhor dizendo, na leitura do texto, especialmente a pessoa que está ali pela primeira vez, está visitando a igreja, é importante que nós mostremos que há vida. Claro que a Bíblia tem vida em si, mas é importante que nós estejamos imbuídos dessa função e dessa característica da Bíblia, que é a transmissão de emoções. Não só persuasão e argumentação, mas estética e beleza. Estética é beleza. Mas estética e o toque no coração do leitor e do ouvinte. Muito bem. Vamos falar agora de formas literárias, né? Forma literária é o gênero, né? O gênero literário, né? Há essas estruturas literárias, né? A partir desses princípios de composição que nós mencionamos, e no livro há outros, né? Que não conviria trazer para a aula virtual, em razão do detalhamento que seria expandido, mas nós temos muitas referências bíblicas no livro de Dorothy Jones. É altamente recomendável que o aluno procure. Aqui, na verdade, estamos dando uma visão panorâmica, tentando esclarecer da melhor maneira possível, mas nada substitui a leitura. Então, a forma literária pode ser lei, poesia. Nós vamos dizer aqui, como está no livro de Dorothy Jones, Compreendendo a Bíblia, quais são os gêneros literários encontrados na palavra de Deus. Primeiro, o discurso, né? O discurso. Mateus tem 5 grandes discursos, de 5 a 7, Sermão da Montanha. Capítulo 10, instruções aos discípulos para a missão. Capítulo 18, as relações no reino de Deus. Então, capítulo 13, parábolas do reino dos céus. E capítulo 24, o discurso ou sermão escatológico. O livro de Mateus está todo costurado ao redor desses discursos. O apóstolo Paulo, ele tem um trabalho discursivo muito importante. Estevão faz um discurso, Pedro faz um discurso em Pentecostes. Então, você tem discurso como um texto que se assemelha ao sermão. O livro de Deuteronômio, que alguém já disse que é um livro importante para o pregador, é um grande discurso de Moisés ao povo israelita. Prosa narrativa é, como o próprio nome indica, diferente da poesia. A prosa é nesse caso, prosa narrativa é uma contação, digamos assim, de história, né? Há esse neologismo, contação de história. Há um registro de acontecimentos históricos, como a crônica, né? Como, melhor dizendo, como o conto, né? Crônica não, como o conto. Crônica também é prosa, mas o conto é prosa narrativa, né? E há vários contos e vários contistas renomados na literatura brasileira, né? Então, prosa narrativa é um texto que relata acontecimentos, não de forma poética, como seria, por exemplo, os Lusíadas de Camões, né? o Navio Negreiro, alguma coisa assim, de Castro Alves, mas a prosa narrativa ela se caracteriza não só por contar uma história, mas também por ser num texto que não é poético, um texto em prosa. A poesia vai trazer versos, né? Algumas edições bíblicas apresentam as poesias de forma recuada, como em forma de verso mesmo, mas a poesia hebraica não tinha rima, ela tem imagens, ela tem paralelismo, né? O paralelismo sintético, paralelismo sinonímico, paralelismo antitético, que já mencionamos. Existem outros tipos, né? O paralelismo gradual. Deixa eu procurar aqui, porque nós temos diversos tipos de paralelismo. Queria falar para vocês que paralelismos são esses, né?
nós temos alguns tipos de paralelismos, que eu posso até mencionar aqui, não era o foco agora, mas posso procurar para vocês. Pronto. Paralelismo figurado, né? Salmo 1,4, que é quando ele se utiliza de uma figura de linguagem num paralelismo. Paralelismo circular, que é quando você tem, por exemplo, em Gênesis 37 a 39, aí no meio daquela história de José, tem a história de Josá e Tamar. Então você circula, faz um paralelo não de frases, mas paralelo de seções de um texto, de um livro. E você tem o paralelismo em degraus, né? O Salmo 19, o Salmo 29, versículo 1. Salmo 29, versículo 1, tá certo? Vamos lá. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, né? Então aqui você adiciona alguma coisa à frase anterior. Paralelismo figurado, paralelismo circular e paralelismo em degraus, tá joia? Paralelismos, isso tem muito na poesia. A poesia ela pode ter símile. A poesia é plena de figuras de linguagem, né? O símile, que é aquela comparação, né? Como, igual, da mesma forma. Então, o símile tem uma expressão de comparação. A metáfora é também uma comparação, mas não tem essas palavras de comparação. Ela vai direto, né? Se eu digo, minha esposa é como uma flor, eu uso um símile, porque empreguei a preposição como. Se eu digo minha esposa é uma flor, já é uma metáfora, fica mais poético, mais lírico, porque não usei o elemento de comparação. Hipérbole é um exagero. O salmista diz que chorou e suas lágrimas inundaram ali a cama, etc. Claro que não inundaram, mas é um exagero retórico para trazer uma imagem que ele quer fornecer ao leitor. De abundância, de fartura de lágrimas. Né? Apóstrofe é como se fosse uma prosopopeia, né? É uma personificação, mas em que alguém se dirige a seres inanimados como se estivesse com eles conversando. Por exemplo, quando o Jeremias, né, no capítulo, me parece que é 22 do seu livro, ele diz, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Versículo 29 do capítulo 22 de Jeremias. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. É lindo, né? Eu acho. Então, ele se dirige à terra, conclamando-a a ouvir a palavra de Deus. Como se ele estivesse se dirigindo está se dirigindo a ela, mas ela é, na verdade, um ser inanimado. Mas é algo poético para mostrar a contundência do convite feito pelo profeta Jeremias. Nós temos, então, na poesia, várias figuras de linguagem. Temos a prosa parabólica, exatamente a parábola da qual já falamos anteriormente, a prosa dramática, livro de Ruth, livro de Esther, né? Nós temos ali algo que não é difícil passar para o mundo cinematográfico, né? A prosa dramática é até interessante. No livro do Leland Hicken, ele fala de docudrama. Aí alguém diz, uai, mas na Bíblia tem docudrama? Docudrama é um documentário dramatizado. Não é só documentário. Existem atores fazendo papéis. E ele fala que, embora, claro, a Bíblia não tenha docudrama, porque docudrama tem a ver com o mundo audiovisual, mas ele fala que não é difícil, o Leland Hicken diz que não é difícil transpor para as telas os textos dos evangelhos, por exemplo. Né? Você tem ali encenações de maneira muito clara, e os diálogos, né? E a prosa dramática se utiliza muito de diálogo, né? E quando há diálogo, tem hora que parece uma peça. O livro de Jó, por exemplo, né? O livro de Jó, o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, não é nada difícil transformar aquilo numa peça. Tudo bem? Então você tem no Pentateuco, né? Nos livros dos profetas, como Isaías, por exemplo, há elementos históricos. Em Atos dos Apóstolos, né? Até algumas situações das epístolas, por exemplo, quando Paulo fala ali em Gálatas como foi a sua relação com situações que aconteceram em Jerusalém, dali nós podemos extrair elementos de prosa dramática.
o livro de Apocalipse, vamos chegar ainda na literatura apocalíptica, mas o livro de Apocalipse ele poderia ser dramatizado. É claro que a pessoa precisa ter criatividade para perceber, tem que ter conhecimento também, para corresponder à grande riqueza e ao colorido do livro de Apocalipse. Mas as imagens estão todas ali. E a literatura fantástica, a literatura... por exemplo, podemos citar o C.S. Lewis, né, um britânico que era cristão, escreveu Crônicas de Nárnia, e muitos outros que do mundo secular mesmo, que na verdade extraíram personagens, motivos, arquétipos, né, que são modelos de personagens ou de acontecimentos, e trouxeram para o cinema, trouxeram para seus livros, né? Tudo isso retirado da Bíblia, que é um repositório de cultura universal. Às vezes a gente pensa que determinada coisa foi criada por alguém, quando muitas vezes aquilo é uma repetição de uma repetição de uma repetição de alguma coisa que, na verdade, alguém lá atrás extraiu da palavra de Deus, porque ela é rica em todos os sentidos e também no sentido literário, que eu quero destacar. A literatura apocalíptica, que não está só no livro de Apocalipse, está também no livro de Ezequiel, está também no livro de Daniel, que é um livro que eu estou estudando, estou aplicando esse método sintético, o método do livro inteiro, ao livro de Daniel. É uma maravilha estudar por esse método. Estou estudando o livro de Daniel por esse método. Estou fazendo o meu estudo preliminar, né? Então, sozinho estou estudando o livro de Daniel. Interessante, vou contar para vocês uma situação. Eu estava lendo o livro de Daniel e ele fala daqueles impérios sucessivos, né? Que são o Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, a partir daquela estátua visualizada por Nabucodonosor em seu sonho. E há um momento em que ele fala dos pés e artelhos ou dedos de ferro e de barro daquela estátua. E eu pensando assim, meu Deus, eu não quero olhar agora nenhum... Eu estava naquela fase ainda de identificar, naquelas perguntas identificadoras. O que, quem, como, quando, né? E onde, etc. E estava buscando por mim mesmo, para depois eu buscar nos livros. Antes de buscar essas informações de léxico, de dicionários, de livros, etc., eu busquei o meu entendimento. E quando fala ali da força do ferro, da firmeza do ferro e da fragilidade do barro, eu pensei o seguinte, bom, deixa eu tentar entender. E ele fala da semente, né, que houve uma fragilidade do império porque se misturou com semente humana. Eu pensei, bom, misturou com semente humana, parece casamento. Parece casamento. Só que eu pensei depois, não, mas o Império Romano, a fraqueza dele foi casamento? Será que não foi o regime político da Pax Romana, em que ele permitia os costumes e culturas das nações e até certas instituições remanescerem para que a imposição dele fosse mais pela via militar do que pela via cultural? E pensei, e aí fui buscar outras bíblias, outras versões. E nessas outras versões, né, pela chamada equivalência dinâmica, a tradução já fala logo, casamentos. Alianças políticas mediante casamentos. Né? Antes de olhar qualquer nota de rodapé, qualquer anotação, ou bíblia anotada, ou comentário bíblico, etc., eu busquei inicialmente outras versões. E nessas outras versões, eles trazem já de cara que se trata de alianças políticas por casamentos. Mas é porque eles traduziram, né? Quando há esse tipo de tradução, eu acho interessante que haja pelo menos um rodapé. Ou então que no texto haja a expressão literal e no rodapé a explicação. Eu acho que uma das duas opções é razoável. Agora, na Bíblia que eu tenho aqui, Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que é que eu uso mais, estava escrito a semente humana, misturou com semente humana, sem se ligar. Pensei inicialmente em casamento e eu estava certo. Quer dizer, veja como é interessante. Depois a gente fica com receio, não, mas eu penso que naquela época o que fragilizou o Império Romano não foi exatamente a aliança política mediante matrimônios, mas foi, né? Então é interessante
nós fazermos essa análise crendo na nossa capacidade de explorar o texto, até um momento em que nós não pudermos ir além. Mas não podemos ter aquela pressa, né, aquela ansiedade de já partir para outras etapas, para fontes secundárias, sem buscar o nosso próprio entendimento. Vamos partir agora para o quarto ponto, que é a progressão em literatura. Progressão em literatura. Progressão, pense aí num cinema, mais uma vez, eu chamo a atenção para essa questão. Progressão é uma mudança de expectativa, né? É uma mudança de expectativa. Ela pode ser biográfica, você fala de um personagem, muda para outro. Pode ser histórica, fala de um evento, muda para outro. Pode ser cronológica, né? Ela vai mudando, mas ela vai seguindo uma sequência. Interessante que o livro de Daniel, a sequência dele é uma sequência histórica e não cronológica, porque os capítulos não estão, a partir ali do capítulo 5, não estão encadeados de forma cronológica, não estão encadeados de forma sequencial mesmo, cronológica, porque tem hora que Belsazar morre e aparece depois, claro que não ressuscitou, né? É porque aquele episódio de Mene Tekel Parsim, que leva à sua morte, vem antes, no texto de Daniel, de momento em que se fala de Belsazar novamente. Então, na realidade, e há outras coisas em Daniel que não estão cronológicas, mas há ali uma mudança de expectativa, há uma progressão que não é cronológica, mas é histórica. Os eventos diferentes realmente aconteceram, cada um num momento histórico, e foram arranjados dessa maneira. Uma progressão ideológica, que é uma progressão de ideias, né? Há uma ideia, mas muda-se de uma ideia para outra, e talvez eu possa aqui sugerir que Judas estava pensando em escrever sobre a comum salvação e mudou, talvez seja uma progressão ideológica nesse sentido, né? Fica aí essa ideia para a gente pensar. Ele foi compelido a escrever sobre a batalha pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E uma progressão temática, que é na realidade a mudança de tema. O apóstolo Paulo tem essas mudanças abruptas de tema. As conjunções lógicas vão nos ajudar, as conjunções de tempo, as conjunções geográficas, né, de lugar, né, as conjunções de séries de fatos, de condições, de ênfase, todas elas vão nos ajudar na compreensão dessa mudança de expectativa. Tá joia? Bom, basicamente era isso que eu tinha para trazer para nós nesta oportunidade. Eu sei que é muita informação, eu tento aqui trazer da melhor maneira possível. A assistente do Google nos atrapalhou um pouquinho aqui, mas momento de descontração. Espero que tenha sido útil. Estarei à disposição para responder eventuais perguntas na seção de comentários. A paz do Senhor. Até a próxima aula.